Olá, irmãos. Vamos estudar a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Sabemos que o apóstolo Paulo, ele fundou a igreja de Tessalônica. Mas ali Paulo demorou pouco tempo em função da perseguição que foi feita em função da pregação do Evangelho de Cristo que Paulo fez naquela cidade. Então, Paulo, ele elogia de forma exemplar aquela igreja pela fé e pela esperança e o amor que essa igreja tem em função dessa perseguição, que ela é continuada. E, diante disso, nesse capítulo 4, Paulo vai falar da exortação à prática da santidade, vai falar da exortação à prática do amor fraternal, e ele vai concluir esse capítulo falando da situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor Jesus. Então, ele começa esse capítulo falando: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Interessante que quando nós estudamos a Bíblia, a prioridade para qualquer leitor, qualquer estudo bíblico, é o contexto bíblico. É o contexto e o contexto. Nós temos que contextualizar em que momento aquilo está acontecendo. Nós sabemos que essa carta ela foi escrita no primeiro século. E era um momento que havia muito paganismo, onde os judaizantes, eles, na realidade, eles não aceitavam o evangelho de Paulo, por dizer que era incompleto. E muitos judeus também perseguiam aqueles que estavam sendo convertidos. Então, tem uma série de fatores. E Paulo, ele vai, na realidade, exortar a prática da santidade, e mesmo aquela igreja, tendo entendido a mensagem do Evangelho de Cristo, Paulo, ele diz mais uma vez assim, que eles têm que crescer cada vez mais. Porque nós sabemos que quando nós conhecemos a Cristo, quando nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós, uma vez regenerados e justificados pela fé em Jesus, mas agora estamos todos nós passando por um processo chamado santificação. E esse processo é que nós vamos cada vez mais trabalhando, o Espírito Santo nos guiando cada passo nosso, para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. É evidente que enquanto estivermos aqui na terra, somos pecadores. Nós só vamos ser salvos da presença do pecado na glorificação. Somente na glorificação é que nós vamos ser salvos da presença do pecado. Enquanto estivermos aqui, mesmo santificados, nós somos salvos do poder do pecado. Então é isso que Paulo está exortando a prática da santidade. Que eles devem crescer cada vez mais nesse processo de santificação. Porque estás inteirado de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Olha que está ressaltando tudo aquilo que ele pregou para eles, né? Como era que eles deviam viver essa vida buscando a santificação. Mas aqui tem uma coisa que Paulo começa a falar, e aqui é o contexto da época. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação,
que vos abstinais da prostituição. De repente, Paulo, ele passa a mudar um assunto totalmente diferente. Por que que Paulo faz isso? Porque nós sabemos que ali em Tessalônica, no primeiro século, a prostituição era um aspecto normal e integrado à cultura greca-romana. Era comum ali a presença de bordéis e a existência de prostitutas ali na cidade. Então aquilo era comum. Mas quando Paulo chega ali na cidade, que Paulo agora vai pregar o evangelho de Cristo, e o evangelho de Cristo não aceita esse tipo de promiscuidade, então, ou seja, a cultura de Tessalônica era permeada da cultura grega e influenciada, né, por essa cultura, com um alto grau de aceitação à sexualidade e prostituição. Então aquilo era normal na cidade. Só o Cristo, quando Paulo chega, Paulo, um dos apóstolos, ele é contra essa promiscuidade, essa prostituição. Porque, na realidade, aquilo ali era considerado um desrespeito a Deus pelas instituições cristãs. Então, por isso que Paulo ele fala essa questão. Aí ele vai dizer que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, Paulo aqui ele está dizendo que no momento que aqueles agora que entenderam o evangelho que ele pregou, que receberam o Espírito de Deus, agora o corpo dele é morada do Espírito Santo. Ou seja, o corpo agora é templo, é morada do Espírito Santo. Ele não pode usar mais o corpo deles para imoralidade sexual, para a prostituição. Aqueles convertidos agora, eles são advertidos à prática da santidade. É por isso que Paulo leva essa questão, porque ali era uma cidade com muitos bordéis e muitas prostitutas, e era uma coisa natural, era uma profissão normal dentro da cidade. E ele vai dizer, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, aqueles que foram se convertendo, aqueles que foram mudando a sua prática de vida, certo? Não tem mais o desejo de lascívia, ou seja, um sexo diante da imoralidade, como os gentios faziam. Eles agora foram escolhidos. Eles agora não podem mais fazer aquilo que antes praticavam. Porque eles agora são filhos de Deus. Muda toda a história com relação. E que, desta maneira, ninguém ofenda, ninguém defraude. Se é seu irmão, porque o Senhor conta todas estas coisas como antes nós vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Ou seja, ele vai dizer aqui que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Ou seja, é a questão que havia muita sedução, né? E que isso é uma coisa que é inadmissível. As pessoas seduziam, tinha uma relação, né, sexual com pessoas e sem poder realizar, né, muitas vezes, arcar com as consequências daquilo. E aqui fica claro que o que o próprio Deus falou, que qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus é o casamento, é a família. A família foi a primeira instituição criada por Deus. Ela advém do casamento. Mas nós sabemos que, antes do casamento, o sexo é fornicação. Dentro do casamento é bênção. Então, aqui ele está dizendo que dentro do casamento ali era bênção. Mas fora do casamento era adultério, era pecado. E é o que estava acontecendo ali naquela cidade. Muitos casados tinham muitas mulheres, muitas prostitutas. Cada prostituta para um tipo de atividade. Paulo está condenando aqui, né?
E ele vai dizer que, como antes nós avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Ou seja, ninguém esconde nada de Deus. Deus é onisciente. Ou seja, tudo isso vai estar debaixo da sentença de Deus. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, ela aqui está advertindo esses que foram convertidos para a prática da santificação, a prática da santidade, que tudo aquilo que acontece naquela cidade, com relação à imoralidade, eles jamais poderão participar mais daquilo, porque eles agora foram separados, eles agora têm que viver uma vida em comunhão com o Senhor, em busca de um processo de santificação. De Sartre, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, quando as pessoas buscam aquilo, né, estão rejeitando a Deus. Mas aí, Deus é aquele que nos dá o Espírito Santo para habitar dentro de nós. E aí ele fala do cuidado, né, porque Deus vê tudo. Ninguém esconde nada dos olhos de Deus. Que aqueles convertidos que ainda se mantiverem nessa prática pecaminosa, eles vão ter a sentença de Deus, porque Deus vê tudo. Deus é onisciente. Mas agora ele vai falar da exortação à prática do amor fraternal. Ele sai da exortação à prática da santidade e agora ele passa a exortar a prática do amor fraternal. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Ou seja, Paulo aqui está dizendo, olha, vocês têm pleno conhecimento como é que se dá essa convivência entre irmãos, essa convivência entre pessoas que foram regeneradas, convertidas. Porque a evidência do convertido é o amor. Jesus, ele diz que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando Jesus vê a lei com 613 mandamentos, Jesus transforma em dois: amar a Deus e amar ao próximo. E aí nós vamos ver uma extensão disso, quando Jesus pede que nós devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. Ele ainda dá um grau ainda, né? Um grau superior, dizendo que devemos amar o próximo como Jesus nos amou. Jesus nos amou de forma incondicional. Agora ele vai dizer que nós devemos amar o próximo como o pai amou o filho. Ele ainda aumenta mais esse grau. Então é isso que ele vai nos dizer, que devemos amar uns aos outros, porque isso é mandamento de Deus. Na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Mas aquele cara, ele ressalta ainda, né, em toda a Macedônia. Tessalônica era a capital da Macedônia, que é uma província romana. Mas esse evangelho de Paulo já tinha se estendido para toda a Macedônia, que tinha várias cidades, né? E aqui nós estamos falando de pessoas que estão amando, né, que eles nunca viram. Porque os tessalônicos já estão amando pessoas de outras cidades circunvizinhas, né, em função do evangelho que Paulo pregou. Porque Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Então, aqueles deuses pagãos que permeavam no meio deles,
muitos vieram a entender que a coisa mais importante deste mundo é a salvação, aquilo que Paulo pregou. E para a salvação era necessário arrependimento e fé. E Paulo vai dizer que não há salvação fora de Jesus. A salvação se dá somente pela fé em Jesus. Então ela que muda toda a história, todo o contexto daquela sociedade. Muitos deixam aquelas práticas pagãs para realmente andar agora em retidão, de acordo com aquilo que Paulo pregou. Mas ele vai dizer o seguinte agora, a partir do versículo 11. E a diligenciades por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vós ordenamos. E Paulo está levantando uma questão que muitas pessoas ali em Tessalônica, em função da pregação de Paulo, esperando a volta de Jesus, que era achando que Jesus ia voltar logo, e muitos estavam até deixando de trabalhar, ou até doando aquilo que eles tinham. E Paulo está dizendo, não, vocês têm que trabalhar com as próprias mãos, né, de forma honesta, porque nós não sabemos quando é que Jesus vai voltar. Mas havia uma expectativa muito grande, em função da pregação de Paulo, que a volta de Jesus era iminente. E Paulo está dizendo, viva tranquilamente, vai cuidar da vossa vida e vai trabalhar com as suas próprias mãos, como vós ordenamos, de forma honesta, para que vocês possam sobreviver. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Ou seja, é aqui que entra a questão da ideia da volta de Jesus iminente. E Paulo está dizendo, olha, busquem trabalhar de forma honesta para que vocês vos porteis com dignidade, para vocês não precisar daquele lá de fora, de buscar recursos de outros, né, mas do próprio trabalho. Né, e nada venhais a precisar. E agora Paulo vai falar da situação dos mortos em Cristo. Eles tinham uma preocupação daqueles que morreram em Cristo. O que é que aconteceria? Né? E Paulo falava dos que morreram em Cristo, e Paulo falava nessa igreja da vinda do Senhor Jesus. Que Jesus, aquele Jesus que Paulo estava pregando, que morreu por todos nós, ele voltaria uma segunda vez. E Paulo vai agora explicar essa questão. Ele diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Então, Paulo vai explicar que aqueles que morrem, certo? Eles estão muito bem, porque com aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram, certo? Aceitando o evangelho de Jesus Cristo, aquele evangelho que Paulo pregou, eles estão melhor, possivelmente, do que aqueles que estão vivos. Melhor do que eles. Porque Paulo está dizendo que assim que nós morremos, a alma dos que se salvarem, a alma daqueles que colocaram a fé em Jesus, já está no altar de Deus, em gozo. Então estão bem. Paulo dá essa tranquilidade para eles. Aqueles que dormem aqui no sentido daqueles que morreram. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Nós sabemos que, quando nós morremos, nós temos uma coisa chamada estado intermediário. Ou seja, assim que nós morremos, Hebreus 9, 27, ao homem é dado morrer uma única vez, segue seu juízo. Aqueles que morreram em Cristo, ou seja, os regenerados, aqueles que foram justificados pela fé em Jesus e que tiveram um processo de santificação e morreram em Cristo, eles
estão com a alma lá no altar de Deus. É um lugar intermediário ainda. Não é um lugar definitivo. E aqueles que morreram sem Cristo estão no mundo dos mortos, Sheol, Hades, o Tártaro, o inferno, já em sofrimento. Né? Agora, quando Jesus voltar pela segunda vez, é que nós vamos ter um lugar definitivo, que é a eternidade, novo céu e nova terra. Mas Jesus volta com a alma dos que estão lá no altar de Deus, e nós vamos ressuscitar num corpo glorificado. Estar com ele por toda a eternidade. É isso que Paulo está explicando aqui nesses próximos versículos. E os que morreram sem Cristo, né, eles serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E agora ele vai falar, porquanto, ele vai dizer, ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormam, ou seja, nós precederemos que dormam os que morreram. Eles estão muito melhor. Os que morrem em Cristo estão em gozo eterno. Ele agora vai explicar como é que isso vai acontecer. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, vamos ver isso em João 5:28, que quando Jesus vier, ele vai dar a palavra de ordem. Ele vai dizer, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então esse texto está nos dizendo que haverá uma única ressurreição. Diferentemente do que prega os dispensacionalistas, que haverá várias ressurreições, e haverá várias vindas de Jesus, e às vezes vem morar aqui na terra 1000 anos, isso não tem fundamentação bíblica nenhuma. Olha o que o texto diz. Porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ou seja, ressuscitação de todos os mortos, ressurreição de todos os mortos, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Olha, a trombeta de Deus vai ser escutada em todo o universo. Aqui cai por terra a ideia de um arrebatamento secreto nos atos de Jesus. E às vezes vem secretamente, arrebata a igreja, para a igreja não passar pela grande tribulação. Não tem fundamentação bíblica, irmãos, isso. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aqui a primazia, os que morreram em Cristo. Jesus vem com os santos e com a alma dos que se salvarem. E agora vamos ter uma junção de corpo com alma. Um corpo glorificado para estar com Jesus por toda a eternidade. Agora não é mais lugar intermediário, é definitivo. Que é chamado novo céu e nova terra, que é a herança, a nossa herança, é a herança dos salvos. A nossa herança é essa, novo céu e nova terra. A única coisa que levamos quando morremos é a nossa alma, irmão. Por isso que nós temos que ter a preocupação de plantar, né, tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. E ele continua dizendo, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Aqui está falando da igreja, daqueles que estão vivos, mas estão em Cristo. Está falando da igreja de Cristo aqui. E aí agora esses que estão vivos serão transformados. Evidentemente também que vamos ter um corpo glorificado. E vamos estar com Jesus por toda a eternidade. Ele diz, arrebatado juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E aqui nós vamos entender que quando Jesus voltar, nós temos dois eventos no mesmo instante. Nós vamos ter o arrebatamento da igreja e a ressurreição de todos os mortos. Isso vai acontecer quando? No final da grande tribulação.
E aqueles que morreram sem Cristo, que foram todos ressuscitados, serão lançados no lago de fogo. Quem estiver vivo quando Jesus voltar, que não aceitou o evangelho de Cristo, não colocou a fé em Jesus, não aceitou, né, o evangelho do Senhor Jesus, também terão sofrimento eterno. Aí é a eternidade, que é o lago de fogo, juntamente com os anjos caídos e todos aqueles, né, que recusaram o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer agora, para concluir, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, eternidade. Então, diante disso aqui, nós temos que entender que a coisa mais importante da nossa vida é a nossa salvação. Porque temos que entender que depois que morremos, não há aniquilamento não, como muitos dizem. Ah, morreu, acabou, é aniquilado, não tem céu, não tem inferno. Nada disso. Jesus falou muito sobre o inferno. Jesus falou muito sobre o céu. A palavra de Deus diz que não há aniquilamento do corpo. Serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos, aqueles que morreram sem Cristo. A palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Mas o mundo hoje vive como se Deus não existisse. E muitos não estão preocupados com a salvação. Acham que o céu é aqui na terra. Mas quando morrerem, vão ter uma grande surpresa. Se todos entendessem o caminho da salvação, o mundo seria diferente. Paulo, ele chega a dizer que ele gostaria de ser até anátema, mas ver todos os seus compatriotas salvos. Porque a maior motivação de Paulo era que muitos viessem a entender o evangelho da salvação, como ele entendeu. Ele era um fanático. O que Paulo pregava, antes de conhecer Jesus, era totalmente destoante da salvação. Mas quando Paulo tem aquele encontro com Jesus, muda a sua vida. Paulo deixa tudo para viver uma vida em comunhão com o Senhor Jesus. Se torna o maior missionário, o maior pregador, escreveu 13 cartas das 21 do Novo Testamento. Ele conclui dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E ele termina essa carta de forma esplêndida. E essa carta que ele escreveu para a igreja de Tessalônica, ela é uma carta que nos dá força, coragem para continuar essa vida, mesmo diante das tribulações e do sofrimento. Porque sabemos que tudo isso aqui é muito pouco em relação ao que vamos ter um dia em gozo na eternidade. Que Deus nos abençoe sempre.